Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no nosso canal EletroDevs. Hoje estamos na nossa segunda aula, do nosso curso de eletrônica. Então, hoje vamos falar sobre carga elétrica, corrente elétrica e tensão elétrica. Antes de nós começar com a carga elétrica, temos que começar com o átomo, Por quê? Vamos entender a definição primeiro do que é o átomo, O átomo, é a partícula fundamental que compõe a matéria. Ou seja, tudo que existe no universo, dentro dela tem um átomo. Dentro do teu corpo, dentro de ti tem um átomo. Dentro das paredes, a partícula mais pequena é um átomo. Vamos fazer um estudo. Pega uma moeda, tenta dividir no meio. Vai estar em duas partes. Agora pega essas duas partes, divide mais no meio. Vai ter 4 partes. Divide mais no meio. Vai ter 8 partes. Divide mais no meio. Vai ter 16 partes. E assim sucessivamente até você encontrar uma parte que não consegues mais dividir. Aquela parte que você não consegue mais dividir é chamado de átomo. Ela está presente em toda a matéria do universo e é composta por núcleo e envoltório. O núcleo é composto por prótons e nêutrons e o envoltório é composto por eletrões. Aqui está a imagem, do átomo. É já uma partícula tão pequena que você não consegue mais dividir. E dentro dela temos o núcleo, que é essa parte do meio. E essa parte que está de fora é o envoltório. Mas dentro do envoltório temos eletrões. Ou elétron, como os brasileiros dizem. Então, vamos agora à carga elétrica. Carga elétrica é a grandeza que mede o grau de eletrização dos corpos. Como assim? Ela mede o quão um corpo é elétrico. Se você comparar um metal com um plástico, o metal tem mais suscetibilidade de receber energia, Energia elétrica. Quer dizer que ele tem maior carga elétrica em relação ao plástico. É isso aqui. Mede o grau de eletrização dos corpos. As cargas elétricas iguais repelem-se, ou seja, afastam-se, enquanto que as cargas opostas atraem-se ou aproximam-se. Tenho aqui uma imagem. Você vê como é que as cargas interagem. Se você olhar, essa carga é positiva, é por isso é colocada mais. E aqui essa carga é negativa, é por isso é colocada menos. As cargas positivas saem as linhas, imaginárias, para nós fazer análise, saem de dentro para fora. E as negativas saem de fora para dentro. Então, se nós olharmos aqui, as positivas e as negativas parece que se completam. Parece que a positiva sai, sai de dentro para fora, e quando se encosta num negativo, sai de fora para dentro. Ou como se eles estivessem a se aproximar. Mas se nós pegar um negativo com um negativo, que são cargas iguais, vão se afastar. Por quê? Olha só nas setas. Parece que as setas estão se afastando entre eles. A linha desse está se afastar da linha desse. Da mesma forma, também para os positivos. Se tu dares por conta, as linhas do positivo saem de dentro para fora, de dentro para fora. Não há aquela coerência do sentido. Está em sentidos contrários. Não há como nós analisarmos. Se nós dermos conta, no positivo e no negativo, há uma coerência no sentido. É isso aí. Então, esse processo de aproximação entre as cargas é chamado de atração. E o processo de afastamento é repulsão. Então, vamos agora ao conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas, geralmente de elétrons, através de um condutor. Ele é como se fosse um rio de eletrões que flui por um fio. Ou seja, todo o elétron que sai do átomo dele se chama elétron livre. Mas, quando ela circula ordenadamente, é chamada de corrente elétrica. Olha só essa imagem aqui. Temos um fio em que passa uma faísca. Essa faísca, na verdade, são elétrons que circulam. Ou seja, aquelas partículas pequenas que ficam no envoltório, elas circulam aqui, saem de um lado para o outro, mas de forma ordenada. Isso aqui é a corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é medida em amperes, ou seja, é a mesma coisa. A intensidade da corrente elétrica é a mesma coisa dizer corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica é medida em amperes. Ampere porque, graças ao cientista que estudou a corrente elétrica, o físico, André-Marie Ampère, ele estudou sobre isso. E a corrente indica o quê? Indica a quantidade de carga elétrica, que já falamos,
que passa por um ponto, é um circuito, em um determinado tempo. E temos aí uma relação, né, entre a carga elétrica e o tempo, que dá resultado a corrente elétrica. Corrente elétrica está escrito por I, né, I de intensidade, Q de carga, ΔT de variação do tempo. É por isso, lembrando que é por isso que vos disse que tem que estudar um pouquinho aritmética. Aqui não vou especificar que aqui é divisão, isso já sabemos. Se você não sabe o que é isso, vai na aula 1, já especifica os pré-requisitos para você conseguir verificar essas fórmulas. Então, vamos falar um pouquinho do sentido real e sentido convencional. O que é isso? Talvez se você já é um pouquinho mais experiente em eletrônica, já ouviu sobre isso. O sentido da corrente elétrica refere-se à direção na qual as cargas se movem. E essa direção pode ser descrita de duas maneiras diferentes. Ou seja, em estudos, você pode descrever o sentido da corrente elétrica de duas maneiras, para ajudar nos seus cálculos. Você pode referir em sentido real ou sentido convencional. O sentido convencional da corrente elétrica foi estabelecido antes de se entender a natureza dos portadores de carga envolvidos no movimento da corrente. Ele considera o movimento das cargas positivas e, por convenção, a corrente elétrica é dita fluir da região de maior potencial, ou seja, do lado positivo ou de maior carga elétrica para a região de menor potencial elétrico, ou seja, de menor carga negativa, ou seja, de menor carga. E o sentido real da corrente elétrica descreve o movimento efetivo dos eletrões, que são as partículas carregadas responsáveis pelo transporte de carga nos condutores metálicos. Então, temos aqui uma imagem, temos aqui átomos, para você entender, 3 átomos, em que nesses átomos temos 3 prótons e 3 eletrões. Prótons também pode ser chamado de lacuna, é uma expressão também muito comum. Então, se nós analisarmos a corrente pensando que os prótons é que circulam, aí o sentido já é movimento convencional. Se nós pensamos que os elétrons é que circulam, aí o sentido vai ser real. É por isso, se você olhar aqui, os positivos, pelaquela regra da atração, né? O carga positiva se encontra com a carga negativa. Ela sai daqui do polo positivo e vai até o lado que tem mais cargas negativas, ou mais elétrons. Em contrapartida aqui no movimento real, os elétrons saem do lado negativo, vão até o lado onde tem mais prótons, ou o lado positivo. É isso que é, né? As duas correntes, os dois sentidos. E algumas vezes você pode usar o movimento real, às vezes você pode usar o movimento convencional. Depende da análise. Por exemplo, em cálculos aritméticos, cálculos de análise de circuito, nós usamos o movimento convencional para nos ajudar nos sinais. Se nós usar o movimento real nos cálculos de circuito, vai nos dar valores negativos. Enquanto que se nós usar o movimento real, o convencional não dá. Agora, em análises de fabrico de componentes, por exemplo, de diodos, transistores, aí já usamos o movimento real para nos ajudar a entender como é que o fluxo de corrente ocorre dentro desses componentes. Então é isso. Aqui, né, vou começar a falar sobre os efeitos fisiológicos da corrente elétrica, ou seja, causas corporais, as sensações corporais da corrente elétrica. O que acontece quando você se submete à corrente elétrica? Por exemplo, nesse caso eu estou a falar de corrente elétrica da tomada mesmo. Se a corrente da tomada for de 0 a 0,5 mA, né? Se você não entende o que é mili, aí já tem um vídeo que fala sobre múltiplos e submúltiplos, né? Depois confere. De 0 a 0,5 mA de qualquer duração, ou seja, se você ficar lá por qualquer tempo, você não sofrerá nenhum efeito. Mas se a corrente começar a subir de 0,5 a 2 mA em qualquer tempo, você começa a perceber que está circulando uma corrente no meu corpo. Se a corrente começar a subir de 2 a 10 mA a qualquer tempo, você começa a sentir dor, contração muscular, descontrole muscular, né? E se a corrente começar a subir de 10 a 25 mA,
em minutos, numa duração de minutos, você começa a sentir contração muscular, dificuldade respiratória, aumento da pressão arterial. E assim sucessivamente, não posso ler todo dia, né? E se nós chegamos acima de 200 mA, mais de um ciclo cardíaco, ou seja, mais de 150 batimentos, né, por minuto, a parada cardíaca reversível, inconsistência, queimaduras, ou até mesmo morte, se passar disso. Então esse é um dos efeitos fisiológicos da corrente elétrica. É por isso é muito perigoso estarmos aí toda hora a mexer na corrente elétrica e deve estar fora do alcance das crianças. Então, tensão elétrica, ou chamada de DDP. DDP, ou diferença de potencial. Tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons a se moverem de forma ordenada. Ou seja, num rio, quando circula água, se nós analisarmos na eletricidade ou eletrônica, a força que empurra o rio, né, a circular, aquele que chamamos de tensão elétrica, ele é a força que impulsiona. Temos aqui essa imagem, eu tirei de um livro, né, de instalações elétricas residenciais, muito bom esse livro. Se quiserem o livro depois, mandem nos comentários. Então, esse fio não tem nada, né? Ou seja, tem só elétrons livres. Eles só estão aí à vontade. Só que de repente surge alguém chamada atenção, uma senhora chamada atenção elétrica, começa a lhes empurrar, começa a falar, ordem, aqui, vamos, se organizem. Começa a lhes empurrar. Essa força é a tensão elétrica, lhes empurra para estarem ordenados. Agora, a tensão elétrica é medida em volts, que indica a quantidade de energia usada para mover um elétron de um ponto ao outro. Ou seja, qual é a força que eu estou usando, qual é a energia que eu estou usando para mover uma carga elétrica de um ponto até o outro, né? E vamos ver uma outra análise. Aqui agora vamos ver numa bateria, numa pilha, né? Temos aqui polo negativo, polo positivo. Aqui temos eletrons, aqui temos prótons. Quando você coloca um fio, a corrente circula, nesse caso, se está circulando do negativo para o positivo, é sentido real, isso já sabemos. E essa força que faz com que ele circula chama tensão. Dentro da pilha tem uma ação química que ocorre através de algumas reações. Isso aqui que é a tensão elétrica. Ou seja, a tensão elétrica gera corrente elétrica, não o contrário. Muita gente pensa que pode existir corrente sem tensão, mas é o contrário, é errado. Só existe corrente através de tensão, não existe tensão através de corrente. Vamos fazer um estudo de comparação, né? Como é que a tensão elétrica pode ser analisada? Por exemplo, temos aqui um tubo em que no meio temos uma válvula, né? Aqui temos um maior nível de água, ou seja, se tem maior nível de água, podemos considerar como polo positivo. Aqui, se temos maior nível de água, é porque aqui pode ser considerado polo positivo. Aqui, como tem menor nível de água, pode ser considerado polo negativo. Agora, quando eu abro a válvula, o fluxo sai do positivo para o negativo. Esse fluxo é o fluxo convencional, né? Essa é uma análise que estamos a fazer. Sai do positivo para o negativo. Só que consoante o tempo que eu vou deixar a válvula aberta, a válvula, o tubo, o lado A começa a diminuir. Fica aqui, depois começa a diminuir o nível, começa aqui, depois começa a descer, até o ponto do nível sair do nível alto para chegar no nível igual ao outro lado. Os dois ficam iguais, ou seja, não há mais diferença de potencial, não há diferença de carga. Todos ficam iguais, aí já a tensão elétrica é zero. É aí onde aqui onde a carga da bateria acaba. Muita gente pensa, por que a bateria descarrega? Por causa disso. Ela começa a doar cargas positivas no outro lado, começa a doar, até quando fica tudo igual, já não tem como doar, porque o nível parou, ficou uma água parada. Aí é onde descarrega, né, as nossas baterias. Então isso é uma análise rápida de como é que é o fluxo, né, da corrente elétrica através
da tensão elétrica. Temos tipos de tensão elétrica. Se ninguém sabia, fica a saber já hoje que temos tipos de tensão elétrica. Entre eles temos a tensão alternada e a tensão contínua. A tensão alternada, né, são a tensão das tomadas, né? E essas tensões são mais robustas e o seu fluxo de corrente varia o sentido ao longo do tempo, né? Enquanto que tensão contínua é das pilhas, das baterias, são puras e o seu fluxo de corrente é constante ao longo do tempo, né? Temos aqui uma tomada e aqui temos uma pilha bateria. As tensões deles são diferentes. É por isso que você vê que tem dispositivos que ligam só com tensão da tomada e tem dispositivos que ligam só com tensão da bateria. É por isso que há essa diferença. Em simbologia eletrônica, a tensão alternada é representada por esse símbolo aqui. E tensão contínua por esses 4 símbolos opcionais. E no gráfico também eles variam, têm funções diferentes. Como aqui o fluxo é constante, é por isso que está uma linha constante. Como aqui o fluxo é variável, é por isso que há uma linha, né, senoide, uma senoide, função seno. Isso já é um pré-requisito de matemática. Potência elétrica, um conceito também é um conceito extra que eu quero colocar aqui, que não podemos faltar de não falar disso. Ela indica quanto trabalho é realizado em um intervalo de tempo, ou seja, quanta energia realizada no intervalo de tempo. Ela também pode ser calculada pelo produto da tensão e da corrente no circuito. A unidade da potência é Watt, graças ao cientista que estudou a potência, Watt, James Watt. A potência é o produto da tensão e corrente. Temos aqui um circuito elétrico básico. Aqui esse símbolo é já da tensão contínua, já especifiquei no slide anterior. O fio sai do dispositivo, vai até a carga ou receptor, a pessoa que está consumindo a carga, e depois volta. Quando ele fecha o circuito, a corrente, essa corrente circula até quando a pilha descarregar. Agora, esse dispositivo pode ser uma lâmpada, pode ser uma cafeteira, pode ser qualquer coisa que transforma a energia elétrica em uma outra energia. Quando ele transforma em outra energia, aquela energia que é realizada é chamada de potência dissipada, potência consumida, e é medida em watts. Então, muito obrigado a todos por terem assistido essa videoaula. Na próxima aula vamos falar de resistência elétrica, né? Curta o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e nos encontramos na próxima aula. Escreve lá potência elétrica, carga elétrica, resistência elétrica, fluxo de corrente, e eu saberei que você assistiu até o final. Muito obrigado, até a próxima.